A líder da oposição ao regime de Minsk avisa que a Rússia pode mesmo atacar os países da NATO a partir do território da Bielorrússia. Em entrevista à Euronews, Sviatlana Tsikhanouskaya diz que para evitar esse cenário, os interesses da Ucrânia não podem ser sacrificados agora. I would perceive these threats very seriously. Because while Lukashenko is in power, Belarusian land can be used as launching pad for attack again on Ukraine or on our Western neighbors. You know, it's no problem for Lukashenko to serve to Putin and give our land and infrastructure, you know, for the invasion. Until regime is there will be constant threat to your security. We have to dismantle this regime to get rid of Lukashenko. Only in this case, Belarus will not be the source of constant blackmailing with migrants, you know, a nuclear weapon or joint drills with the Russians. Do you think the risk of the possible invasion from the territory of Belarus towards NATO members, the Baltic states, could be coming as quickly as this year? Look, I can't predict this because dictators are irrational. I understand that all the countries who, you know, want peace in our region, including the USA, not to provide long-lasting peace, it would allow Russian troops to regroup, you know, to strengthen itself and to start invasion or blackmail with the invasion in the nearest future. So on the fact how European Union together with hopefully the USA will act now, if they will not sacrifice with the Ukrainian territories or with Ukrainian interests, that will embolden Russians, so maybe it will not happen. But if solutions that we are taking now about Belarus, about Ukraine, that we are like ready, you know, to leave some territories under Russian influence, so it will show that the democratic world cannot answer decisively, that they accept that subjugation or invasion of other countries is possible, and they don't have instruments, you know, to counter this. It might happen that they will knock to the doors of European Union. Israel lançou o que diz ser uma operação terrestre limitada para retomar parte do importante corredor Netzarim, no norte de Gaza, que divide o enclave ao meio. As forças israelitas tinham-se retirado do corredor em janeiro na sequência de um acordo de cessar-fogo temporário com o Hamas. E após esta última investida, o ministro da Defesa do país, Israel Katz, avisou que o exército planeia intensificar os ataques, pondo assim fim à suspensão das hostilidades que durou 2 meses. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Israel pôs fim ao cessar-fogo com o Hamas, acordado em janeiro, quando retomou os bombardeamentos na terça-feira, matando mais de 400 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Já esta quarta-feira, um trabalhador da ONU foi morto num ataque a uma casa de hóspedes da organização. Israel knew that this was a UN premises, that people were living, staying and working there. It's, by the way, a compound, a guest house where most of us also stay, not only from UNOPS, but also from other UN agencies. O primeiro-ministro israelita afirmou que os ataques de terça-feira foram apenas o começo e que o país vai continuar a avançar até atingir todos os objetivos de guerra. A polícia turca prendeu Ekrem İmamoğlu, presidente da Câmara de Istambul e um dos principais rivais de Recep Tayyip Erdogan, numa ação de repressão generalizada contra figuras da oposição. O Ministério Público de Istambul descreveu İmamoğlu como um líder de um empreendimento criminoso, detendo-o juntamente com quase 100 outras pessoas, incluindo os seus assessores e diretores de campanha eleitoral.
O político e os seus associados enfrentam acusações de corrupção, incluindo alegações de suborno e de utilização de subsidiárias municipais para ganhos financeiros. De acordo com o gabinete do Ministério Público, são mencionadas acusações de apoio ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado um grupo terrorista pela Turquia. A detenção aconteceu dias antes do partido de Imamoglu, CHP, realizar primárias nas quais o autarca deveria ser escolhido como candidato às futuras eleições presidenciais previstas para 2028. A Universidade de Istambul já tinha anulado o diploma do político na terça-feira, desqualificando de uma eventual corrida à presidência do país. As autoridades fecharam várias estradas nos arredores de Istambul e proibiram manifestações na cidade durante 4 dias, numa aparente tentativa de evitar protestos na sequência da detenção. Numa mensagem de vídeo, Imamoglu afirmou que o país enfrenta uma tirania, mas que não vai desanimar, acusando o governo de usurpar a vontade do povo. Os críticos dizem que as detenções decorrem das perdas significativas sofridas pelo partido de Erdogan nas eleições locais do ano passado, apelidando o processo de um golpe civil. Todos os anos, participantes de todo o mundo, incluindo ministros do setor da energia, reúnem-se no Diálogo de Berlim sobre transição energética na Alemanha, para discutir um processo global que se pretende seguro, acessível e ecológico. Em declarações à Euronews durante a cimeira deste ano, o vice-chanceler alemão cessante e ministro da Economia e da Proteção do Clima apelou aos políticos para colocarem a crise climática de novo na agenda. Es muss doch möglich sein, dass eine Gesellschaft nicht nur durch Katastrophen lernt, sondern einfach auch durch Nachdenken, durch kognitive Anstrengung. Und deswegen, die Lektionen sind alle da. Der Berlin Energy Transition Dialogue hat das nochmal aufgefächert. Sicherheit, Preise, Klimaneutralität, alles spricht dafür, dieses Thema jetzt nach vorne zu bringen und am Erfolg anzuknüpfen, auf dem Erfolg aufzubauen. Also beantworte ich es in einem Satz so, es braucht Politikerinnen und Politiker, die wissen, was die Stunde geschlagen hat und es den Menschen der Öffentlichkeit immer wieder erklären. Und diese Menschen braucht es auch in den Medien, die immer wieder die richtigen Fragen stellen. No que diz respeito à atual situação geopolítica, elogiou a liderança da Presidente da Comissão Europeia, no entanto pediu uma reforma abrangente para garantir a unidade entre todo o bloco. Also eigentlich braucht Europa eine echte Reform seiner Institutionen. Das Einstimmigkeitsprinzip muss überwunden werden. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen im Rat, auch in der Außen-, Sicherheits- und Finanzpolitik. Ich würde sagen, dass Europa eine eigene finanzpolitische Autonomie braucht, also selber die Möglichkeit hat, Geld einzunehmen. Und dann gilt der amerikanische Spruch, no taxation without representation or legislation. Das heißt, es braucht dann irgendwann auch eine eigene Gesetzgebungskompetenz durch volles Mandat. Wir müssen uns also auf den Weg machen zu einer echten föderalen Europäischen Republik. Das heißt, die Kommission muss am Ende richtig gewählt werden, das Parlament muss ein echtes Parlament sein. Robert Habeck demitiu-se da liderança dos verdes alemães após a derrota do partido nas eleições de fevereiro, mas apesar disso possibilitaram a aprovação de um importante pacote de medidas que incluía um fundo especial de 100 mil milhões de euros para a proteção climática. O galardão foi criado pela fundação do partido do primeiro-ministro húngaro para reconhecer quem protege a identidade europeia. O vencedor de 2025 é Matteo Salvini. Na cerimónia em Bruxelas, Orbán elogiou o vice-primeiro-ministro italiano por aquilo que diz ser a defesa dos valores cristãos e a luta contra a migração ilegal. Az Unió nem lehet olyan pénzügyi hálózat, amelynek célja a nemzeti kormányok meggyengítése. Arra a takarításra, amit a barátaink most Amerikában végeznek el, szükségünk lesz itt Brüsszelben is. Matteo Salvini é o secretário-geral do partido italiano Liga Anti-Imigração. O número 2 do governo de Meloni criticou o plano de defesa de 800 mil milhões de euros da União Europeia. Pediu também a Bruxelas medidas concretas para garantir a paz. Il presidente Trump era al telefono con Putin per parlare di pace. Mentre oggi il presidente Trump era al telefono con Zelensky per parlare di pace, in questi palazzi c'è qualcuno che parla di guerra, che prepara la guerra, che parla di armi e io non penso che il futuro dell'Europa sia la terza guerra mondiale. Quindi penso che qua ci sia gente che vuole pace. Pace, lavoro,
serenità, benessere. Salvini foi acusado de sequestro por ter recusado que uma embarcação de resgate de migrantes atracasse em Itália em 2019. Acabou por ser absolvido por um tribunal do país no ano passado. A lei do aborto na Polónia é uma das mais restritivas da Europa. Por isso, um grupo de ativistas abriu aquilo a que chamam uma clínica para apoiar as mulheres interessadas na interrupção da gravidez. Fica em Varsóvia, na mesma rua do Parlamento. Chciałyśmy mieć takie miejsce, które w sposób taki fizyczny przypomina politykom, że ta aborcja dzieje się, niezależnie od tego, jakie jest prawo. Na Abotac, as mulheres podem fazer teste de gravidez gratuito ou obter informações sobre o aborto. Mas esta não é uma instalação médica. Na przykład w poniedziałek były 2 dziewczyny, które już zamówiły leki i po prostu przyszły się umówić, żeby przyjść tutaj na konkretny dzień i z nami te leki przyjąć pod naszą opieką. My nie współpracujemy z prawnikami, ani lekarzami. W tej chwili też nie współpracujemy z psychologami. Tu przychodzą osoby, które mówią, jestem w niechcianej ciąży. Haverá consequências penais para quem dinamiza este espaço? Jeżeli mówimy o punkcie, który ma charakter, informacyjny, tak? W szczególności informacji o bezpiecznych sposobach przerywania ciąży zgodnych z wytycznymi WHO, no to w ogóle nie stanowi żadnego przestępstwa. Z punktu widzenia artykułu 152 Kodeksu Karnego nie grozi nic. O artigo 152 do Código Penal da Polónia é sobre a assistência a mulheres para interromper gravidezes com consentimento das próprias. Ativistas e médicos do país estão a ser levados a tribunal por ajudarem em abortos. Sytuacja wokół aborcji w Polsce może zmienić się po majowych wyborach prezydenckich, jeśli wygra kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Jednak do 2027 roku nie ma w polskim parlamencie większości, której zależałoby na liberalizacji prawa do aborcji. Zatem nie ma pewności, czy istnieje realna możliwość poluzowania jednego z najbardziej restrykcyjnych praw do aborcji w Europie. Marcelina Burzec z Warszawy dla Euronews.